Agência Petroleira de Notícias e a Rádio Petroleira se colocam na contramão da globalização neoliberal. Pretendem ser vozes em defesa da nossa soberania. Mas a soberania que reivindicamos vai além dos limites territoriais e dos interesses de quem vive nesses limites. Um povo só é soberano quando tem consagrados os seus direitos civis, políticos e sociais, o que implica no acesso à terra, à moradia, à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e ao lazer, além da liberdade de expressão. É um poder conferido ao povo de expressar sua diversidade de pensamentos e de culturas e de se apropriar dos benefícios resultantes da exploração das riquezas nacionais. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Questão de soberania. Olá, companheirada, estamos aí para realizarmos mais uma transmissão, né? E nós contamos que a companheirada vai dar aquele prestígio que nós precisamos sempre. Para as suas considerações iniciais, então, nosso companheiro Furtado, aniversariante da semana, está aí para fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde, companheiras e companheiros que nos dão o prazer da sua audiência, né? Obrigado também pela consideração que o companheiro João e o companheiro Davi têm em função do meu aniversário, que foi dia 6 de janeiro. Agora, companheiro, foi hoje um fato interessante, né? A gente já começou a discutir aí o acordo coletivo dos trabalhadores da Chevron e agradecer a presença do grande companheiro Daniel, que sempre está com a gente aqui, sempre é uma pessoa receptiva. Davi! Receptiva aos nossos, os nossos anseios. Quando a gente fala nossos anseios, é o anseio dos próprios trabalhadores, companheiro Ivan. Não, é verdade, é verdade. E agora então, nosso querido Furtado passa a palavra para o nosso convidado de honra, que está sempre presente conosco aí, dando aquela força, que é o sentinela ambiental Davi Ribeiro. Agradecendo. Está vindo de um pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico. Que deu tudo certo, graças a Deus. Agradecendo a presença, o convite e a participação de todos pelo esse 2020 que está começando agora, parece que promete, né? 2020 vai ser muito bom. Agora basta o povo e a nação acordar para a sua defesa, para a sua produtividade, para a sua qualidade de vida. Legal, legal, legal. Furtado, nós temos um quadro, resumo, do que nós pretendemos realizar hoje. Se não der tempo, o programa ficará armazenado no site professorivanluiz.com.br, que remete, tem um link que vai remeter para todo o conteúdo do programa que vai ficar armazenado. Furtado, a nossa pretensão de hoje, então, qual é a nossa pretensão de hoje? Olha só, companheiros, inclusive quando o companheiro fala... Então, peraí, manda logo um abraço para Paulo Roberto Jesus, para Aldete Santos e para o S. Jesus Maia, Meio Cunha, tá certo? Meio Cunha? Meio Cunha. Interessante, mas é interessante a participação desses companheiros e companheiras, né? À medida que, né, companheiro? A participação mesmo indireta, nos fortalece também as perguntas, questionamento, né? Diálogo interno e externo, não só a gente aqui na bancada. Então, quando o companheiro fala a dinâmica do nosso programa, hoje, além das notícias petroleiras, além dos nossos homenageados, além dos fatos relevantes, também estamos aí com o conteúdo dessa transmissão, que é o seguinte, né? Esse problema aí da pouca responsabilidade desse cidadão aí, que é presidente dos Estados Unidos, quando, através dessa insanidade, que é uma insanidade, você mexer com cultura de povo aí, que de repente não conhece,
esse ataque que aconteceu lá no Irã, no que diz respeito à morte daquele general, né? General, não só o general, mas a própria pessoa que era também era braço direito dele. Foram 5 na operação. E é lamentável, né? E mais lamentável é essas posturas do governo brasileiro. A gente tem como cultura. Brincar de arminha com o Irã. Nós somos um povo pacífico. Solidário. Nós somos um povo pacífico e solidário. Jamais vamos compactuar com determinadas situações onde se tiram vidas, companheiro. Nós respeitamos o território alheio. Tem boletim de pé também para a gente fazer, né? Não, tem aqui, ó. Tem. Então, companheirada, nós fizemos aí uma comparação nos Estados Unidos com o Irã. Vamos tentar passar para vocês a cronologia das hostilidades entre esses dois países. Partindo da Pérsia ao Irã, o reinado dos Shahs, o último Shah, a Revolução de 1979, a Guarda Revolucionária, a Guerra Irã-Iraque, de 1980 a 1988, o reavivamento do programa nuclear, guerras dos Estados Unidos e Iraque, a Primavera Árabe, o Estado Islâmico, Iraque, Irã, Estados Unidos e Arábia Saudita, o perfil do Qassem Soleimani, esse mataram, do Abu Mahdi al-Muhandis, general, e do Donald Trump. Donald é nome de pato, né? Para ter uma ideia só faz merda, pato. E no blog Comércio Exterior também tem informações sobre a questão das exportações e importações do Brasil. O que o Brasil exporta para o Irã, a lista com os 5 produtos mais exportados no ano de 2019. O que o Brasil importa do Irã, a lista dos 5 principais produtos importados do Irã para o Brasil no ano de 2019. Também, se der tempo, faça a balança comercial do Brasil com o Irã e a relação entre Brasil, Irã e Estados Unidos e Irã. E tem também uma revista Fórum, uma matéria de 2014, quando eles fazem um comentário inteligente sobre como Estados Unidos e Irã, como a paz tornou-se possível. E dentro do conteúdo rotineiro do nosso programa, a nossa ideia é comentarmos sobre o primeiro reinado. O segundo reinado vai ficar para o próximo programa, que é a história do primeiro reinado no Brasil. É um resumo, na realidade, da Constituição de 1824. Aí vamos falar da Guerra da Cisplatina, a Confederação do Equador, a crise do primeiro reinado e a abdicação de Dom Pedro I. Aí faremos também umas homenagens para os lutadores e as lutadoras que nós destacamos aqui no nosso Brasil, né? Então agora, a partir dessa introdução, Furtado, nós vamos fazer o seguinte, vamos agora então, já saudando aí os novos companheiros que estão chegando ali na nossa transmissão, né? Então nós vamos fazer o seguinte, rapaz, Furtado, sobre esse fato relevante aí, teve um cidadão do jornal povo.com.br, nesse site, que ele faz um comentário, então, sobre a morte do general Soleimani, tá certo? Qual foi, né? O que é que nós poderíamos fazer aqui? Um pequeno comentário também sobre a morte desse grande líder lá no Irã. Grande líder porque ele matou gente, matou. E os presidentes dos Estados Unidos, quantas pessoas que eles matam? Quantos países que eles invadem? Então, Furtado, um pequeno comentário aí, depois o Davi também pode fazer aí o seu comentário dentro desse quadro que nós estamos apresentando primeiro. E dizer, né, companheiro Davi, que em momento algum a gente defende
o assassinato, morte de quem quer que seja, né? Quem quer que seja. Quem quer que seja. Entrar no país do outro, ir lá matar o cara, porra. A gente não defende isso aí, até porque uma coisa que é importante na natureza é a vida, né? Mesmo que às vezes possa essa vida ser equivocada, mas é necessário que ela exista, né? E nós vamos sempre defender e jamais vamos defender a morte. Permite só uma parte do Furtado. Falando lá, Paulo Roberto Jesus entrou, Odete Santos, Edson Jesus, J.C. Luiz, Vladimir Muti, grande Muti, abração, meu irmão. Falar pro Muti que o América está voltando. Aí, Muti, aí, vai recado aí. A Vânia Soares, Wanda Cavalcante, Tânia Queiroz também. Tânia Queiroz, valeu, Tânia. Vanderlei Azevedo, Mauro de Bones, Cláudia Silva e Vladimir Uchoa e Claudio Mar Galtério de Farias. Legal. Vai lá então, Furtado. Esse companheiro aqui, o nosso companheiro Leonardo Igor, né? Especial para o povo, que foi publicado na matéria de ontem. A morte do general Qassem Soleimani, não sei se a pronunciar certo. A gente não sabe pronunciar isso. Não sabe pronunciar isso, né? Foi mais um passo explosivo na tensa relação entre os dois países, isto é, o Irã e os Estados Unidos, né? Que envolve rivalidade com a Arábia Saudita e Israel, além da atuação na Síria, Iraque, Líbano e o Iêmen. O general, né, ele era um dos homens mais poderosos do Irã, né, abaixo ali do Shah, do Califato. Ayatollah, né? Dos Ayatollahs. Ele era um dos homens mais... Número Os Estados Unidos anunciaram nessa sexta-feira, de triste memória, a morte do principal general iraniano e um dos principais líderes do país, Qassem Soleimani, após o ataque aéreo no aeroporto de Bagdá, no Iraque. Soleimani, que liderava a unidade especial da Guarda Revolucionária Iraniana, chamada de Al-Qudsi, deve ser isso assim, com atuação no exterior. Aí, companheiro Ivan, uma coisa também me chama a atenção, olha só, uma coisa me chama a atenção hoje, na modernidade que nós estamos, evidentemente que existem recursos aí de uma intensidade que a gente, de uma certa forma, desconhece. Mas uma pessoa como esse general, que era uma pessoa importante, ele devia ter uma segurança mais acentuada, não é? Porque foi, segundo ele, foi um míssil, então um drone que eles mandaram ali. Companheiro Davi, aí na sequência aí, qual a sua opinião, Davi? Eu acho que acontece, né? Quando a gente, é como se fosse dentro da nossa casa, nossos filhos, alguns empregados, empregadas, alguns parentes, dentro da falta de respeito, do abuso e não tendo a educação criteriosa para a gente evoluir a parte interna, dentro de um país, dentro de uma casa, dentro de uma empresa. Quando acontece isso, basta ver o que a gente está vendo aí, lá no Congresso, os delegados, os subcomandantes de batalhões, não vão mais fazer a parte da jurisprudência da prisão, da apresentação do preso e já está vendo essa situação. Então nós estamos caminhando para uma situação muito triste, que é a situação do desrespeito, da bagunça e do vamos ver. Aí o que acontece? Dentro desse desrespeito tem esses abusos. O cara invadiu lá o Irã, matou o cara lá e agora nós vamos pagar um bom preço por essas situações todas daqui mais alguns meses. Na realidade, essas hostilidades... É picuinha, é covardia. Já vem há muitas décadas, né? Mas elas afloraram, Davi, após a Revolução Iraniana de 1979 e, consequentemente, posteriormente, houve um rompimento das relações diplomáticas no território. Né? Aí, resultado, rapaz, você vê que a ONU, por exemplo, a sede da ONU, em Nova York, eu sempre discuti isso. Em Washington, a ONU tinha que ser território neutro, tinha que ser numa de ilha. 5 em 5 anos em um continente. Não são 5 continentes? Cada 5 anos ficaria num continente, mas não, tem que ficar de joelho
para a política americana. Agora, vamos comentar um pouquinho sobre essa cronologia que nós falamos aí ainda há pouco. Aí você poderia, Davi, por exemplo, comentar, nessa cronologia, você poderia fazer um comentário, por exemplo, na cronologia que começa passando indo da Pérsia até o Irã. O que você poderia falar sobre isso? Em 1925, o Irã oficialmente era sublime estado da Pérsia, governado pela dinastia Qáisar. Após o evento da Primeira Guerra Mundial, o monarca foi deposto pelo líder da brigada militar persa, cosaco, o Reza Khan, em um golpe militar apoiado pelo Reino Unido. Ó, sempre eles. Olha a intromissão. Sempre eles. A intromissão, quer dizer, a gente tem que corrigir muita coisa. Pô. Aqui no Brasil, então, é uma coisa horrível. A intromissão é perversa. Então, o que acontece? Com o apoio do Reino Unido, Qassam passou a se chamar Reza Pahlavi. Khan passou a se chamar Reza Pahlavi e adotou o título do Shah. Tradicionalmente, os imperadores persas. Tradicionalmente o Shah eram os imperadores persas. Seriam os títulos que eles davam aos reis, aos imperadores. Ao assumir o poder, mudou o nome do país para Irã. Legal. Agora, dentro dessa cronologia ainda, o Furtado, nós temos aí, nessa cronologia, nós temos um destaque para poderíamos dizer que era o reinado dos chás, né? Vários chás aí que eram famosos e tal. Você poderia fazer um comentário, Furtado, sobre esse reinado dos chás? Antes disso, Furtado, nós vamos mandar um abraço aqui para o Sadi Pedroso, para o Nestor Araújo Moraes e para Veridiano Velho. Podem colocar também o comentário de vocês aí. Isso é importante para enriquecer as nossas informações. Antes de eu passar aqui, então, Furtado, o Sérgio Vieira também chegou. Então, vamos fazer um comentário aqui sobre o Irã, Iraque, aquela região. Então, Furtado, sobre o reinado dos chás, você teria o que a comentar? Claro, né, companheiro? De 1926 a 1941, esse chá que o companheiro Davi falou, que era o Reza Pahlavi, adotou uma série de medidas modernizantes no país, como a construção de rodovias, a fundação da Universidade de Teherã, ainda bem que tem essa visão, a primeira do país, e o avanço no direito para as mulheres. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Reza foi obrigado a abdicar do trono após a invasão britânica e da União Soviética. Quer dizer, sempre isso. Sempre ele. Sempre os mesmos, né? O seu filho, o príncipe herdeiro, Mohamed Reza Pahlavi, assumiu em 1941 o trono como o segundo chá do século XX. É verdade. E aí, companheiro Ivan, é interessante, essa matéria é muito importante, é Leonardo o nome dele, né? É muito importante, você vê que nada se mudou desde as épocas, né? Tudo é em função das potências querendo dominar os outros países, interferindo na sua, inclusive até às vezes, não só na cultura, mas na sua própria Constituição. Exatamente. Porque vê isso aqui, uma pessoa que se sobressai, a gente tem sempre um comentário a dizer que ditador, jamais vamos defender ditador. Jamais. O povo tem que ser livre. Mas, às vezes, uma pessoa que se sobressai, como esse Reza Pahlavi aí, pelo menos aparentemente, né? Em que desenvolveu o próprio país, mudou o nome do país, passou a ser Irã, e deu direito, inclusive, das mulheres. E aí, companheiro Ivan, nesse trâmite desses chás, eu fico até em dúvida de que chá, né? O último chá, qual foi a referência dele no que diz respeito à situação que era o filho
do resto da palestra. É isso aí. Daí, Furtado e Davi, e companheirada que está dando esse prestígio para nós, José Roberto Cerqueira e Antônio Amaral Filho. Mais um Antônio na nossa vida aí. Poxa vida. Com relação ao último chá, nós podemos comentar que a despeito do pai então, que gozava de um forte apoio popular, né? O Shah Mohammad Pahlavi ficou conhecido ficou conhecido pela inclinação pró-ocidental, quer dizer, pró-ocidental é sentar no colo dos Estados Unidos, né? Já tentando negociar. E também pelo estilo de vida extravagante, cara, em que ele vivia. Gastança, Aí você festança, via, despesa. A maior parte da população vivia numa pobreza e vivia uma vida meramente rural, né? Então, desde o governo do pai, então, as medidas liberais iam de encontro aos preceitos do que estava estabelecido religiosamente, né? Os famosos, os mullahs, deve ser isso, não sei falar essa língua aí, termo utilizado no Islã xiita para se referir aos homens muçulmanos versados em teologia e direito canônico. Olha que beleza! Com o início, então, dessa convulsão social no país, nos anos 70, o governo do Shah, ele passou a contar com um forte apoio dos Estados Unidos e a CIA. Para quê? Para fazer repressão, para Estados Unidos e a CIA, para fazer repressão na população e torturar os opositores. Aí você vê, nós estamos chegando aí, Davi, num momento muito sério, que é a Revolução de 1979. Você imagina, o que é que você pode comentar, Davi? Pode comentar, não precisa fazer uma leitura. É aquele negócio, diante das altas taxas de pobreza, que sempre se manteve a casta no poder, que a casta só se mantém no poder por causa da pobreza. Claro. Que se nivelar com um horizonte puro, vai ficar tudo assim, né? Então a oposição do clero xiita na rejeição da influência americana, porque existe o conceito da sua nação, do seu poder, do seu povo, e quando você começa a criar interferências externas dentro dessa mobilização, dentro dessa vivência do seu estado, do seu país, as coisas começam a ficar divididas, e essa divisão foi o que trouxe a reação do regime e do Shah, que foi brutalmente, né? O país mergulhou-se em conflito, porque os xiitas, né? Os clérigos xiitas se rejeitaram a intromissão americana dentro da situação do país. É verdade. Aí houve essa ação de assumirem o poder e destituir o Pahlavi, né? Em 1 de fevereiro de janeiro, né, de 16 de janeiro, foi obrigado a se exilar em 1 de fevereiro. Khomeini tomou ao Irã para conduzir o movimento, né, que aí já mudou-se a situação de reinado para o clero, né, os xiitas. E esse contexto da população teria botado a instalação da República Islâmica. Quer dizer, o ódio de um grupo pela intervenção estrangeira reforçou-se a base quanto o apoio de manter aqueles estrangeiros dentro do país, trocando o destino do país. O perigo do discurso do ódio é que prepara essas porcarias todas. Mas isso aí teve uma consequência gravíssima, que foi a criação de uma guarda revolucionária. Mas antes do Furtado comentar sobre a guarda revolucionária, vou mandar um abraço aqui para o André Gonzá e também para a Flávia Garcia. Pode escrever aí à vontade que a gente vai transmitir. Furtado, então,
sobre essa guarda revolucionária, você poderia comentar o que, Furtado? Essa guarda revolucionária iraniana nasceu com a República Islâmica como um exército profundamente ligado à ideologia da revolução que existe em paralelo às Forças Armadas. O grupo responde diretamente ao Ayatollah e passou a ganhar espaço com o investimento militar do país, a campanha contra a influência dos Estados Unidos. Sempre, apelidado de Grande Satã. Os Estados Unidos são, ele é o Grande Satã. O Grande Satã. Mas eles dizem que defende a liberdade. Repedo econômico. Só financia a liberdade dos seus interesses, de retorno, né? Repedo econômico após passar o comando de setores-chave da estatizada economia iraniana. A Guarda Revolucionária fundou a Força Quds, né? Braço armado voltado para a política externa, que atua fundamentalmente no Oriente Médio e no sul da Ásia. Quds, deve ser assim, é a palavra Fars para Jerusalém, cidade que os combatentes prometem retomar. A unidade foi liderada pelo esse general exatamente. Que os Estados Unidos e aí a gente ouve no Brasil aqui transferir para Israel, quer dizer, olha só, alimentar manter, o ódio, manter uma personalidade que não é real e que não é a nossa, do nosso povo. Nós somos miscigenados, nós somos de várias seitas, nós somos de várias mudanças climáticas, de mudança de atitude. Davi, a guerra do Irã e Iraque, do período de 80 a 88, né? Assim como a iraniana, a população do Iraque é de maioria xiita. Cresceu. Né? E compartilhava um contexto socioeconômico semelhante. Então, de dificuldade. Já tinha um ano após. Namoro às escuras, né? Um ano após, dificuldade. Um ano após a proclamação, então, da República Islâmica, rapaz. Aí nós vamos o presidente do Iraque, o sunita Saddam Hussein, que foi um serviçal também dos Estados Unidos, isso né? Aí, ele percebeu o triunfo dos mulás como uma ameaça a ele aí. E aí o Estados Unidos vai e mete dinheiro para ele. Aí inicialmente então você vê que o conflito ele se escondia em disputa fronteiriça, né? Espera pela região ali, controle de fronteira. Território, né? Onde corre o rio Tigres e o rio Eufrates. Mas em 82, que essa guerra é de 80 a 88. E em 82 o Iraque declarou guerra e invadiu de surpresa a fronteira do Irã. O ataque serviu para quê? Para unificar o país persa, né? Que mais uma vez se sentiu ameaçado por forças estrangeiras. E nesse período então se solidificou o poder da Guarda Revolucionária, que nós já comentamos no parágrafo cresceu, anterior, né? Aí em 88, a Organização das Nações Unidas, a ONU, determinou um cessar-fogo aceito pelo Irã, após muita gente morrer, após baixas e que eles vinham sofrendo demais, rapaz. Alguns dias depois, então, o Iraque também cessou essas hostilidades. Então a gente percebe, rapaz, que isso aí foi criado, acabou reavivando, Furtado, reavivando o programa nuclear. Isso é que preocupa o mundo. Mudou a atenção. Furtado, o que você poderia comentar sobre esse reavivamento do programa nuclear? Antes de você falar, Furtado, deixa eu te interromper de novo. Vai um abraço para o José Sebastião Fialho, o Antônio Henrique Veloso, para Marinalza Costa do Nascimento, para Elisa Liz, o Cláudio Omar Altério de Faria, e para o meu ilustre, competente e maravilhoso chefe de gabinete, professor Hermano Tavares. Pode fazer seus comentários aí à vontade. Agora vamos comentar aqui sobre o reavivamento do programa nuclear. Inclusive, não era esse o foco do nosso programa de hoje, mas como essa situação é muito grave,
é muito séria, nós alteramos até nossa programação e deveremos passar de 1 hora hoje o programa, porque realmente merece que vocês participem e deem também a sua colaboração. Furtado, o que é que faz reaviver, então, esse programa nuclear? Olha só, companheiro, antes da gente fazer o terceiro comentário, queremos dizer que estamos sentindo a falta do companheiro Antônio Quindinho do Antônio e do nosso grande companheiro Bernardo. E também da opinião do nosso Edson Lima. Um abraço, grande Daniel da Chevron. Grande abraço. Grande abraço. Fala, Daniel. Então, esse reavivamento do programa nuclear, desde a guerra com o Iraque nos anos 90, o Irã retomou com força o combalido, você vê, já estava ali meio esquecido, né? Programa nuclear que teve início nos anos 70. O país firmou acordo logo com quem? Com a Alemanha e Rússia para avançar na área e concluir as centrais nucleares. Desde 1995, a nação persa sofre sanções econômicas dos Estados Unidos, sempre. Começou com ele, aí ele quer botar no cabresto. Se o interesse dele está sendo correndo risco, eles já combatem, né? Mas a partir da década seguinte, as sanções passaram a ser eminentemente relacionadas ao programa nuclear, ao que os norte-americanos chamam de atividade desestabilizante na região. O Irã insiste que o programa nuclear tem fim pacífico e medicinário. Ainda assim, durante anos proibiu a fiscalização das instalações pela Agência Internacional de Energia Atômica vinculado à ONU. É o órgão da ONU, né? Isso aqui merece um comentário. Você vê, por essas situações de interesses das potências, o próprio Irã, ele, naquele momento, ele não tinha muita visão do desenvolvimento da energia atômica, né? Mas aí, em função da própria defesa, a gente está fazendo um comentário do que o companheiro Pedro. Então, em função da necessidade de autodefesa, né, eles começaram a desenvolver de novo o programa nuclear que estava praticamente esquecido. Estava combalido, estava fraco. Mas, Davi, fala para nós aí sobre a guerra Estados Unidos e Iraque. O que você poderia comentar para nós aí? Em 2003, né, na esteira do atentado da Torre Gêmeas nos Estados Unidos, invadiu o Iraque e derrubaram o governo de Saddam Hussein. Dentro daquela situação da Torre Gêmeas, eles aproveitaram, invadiram o Iraque e derrubaram Saddam Hussein. Na época, o Qasem Soleimani já era líder da Força Quds. E o mais importante, o general da Guarda Revolucionária, né? Quer dizer, então já tinha um exército paralelo da Guarda Revolucionária. Quer dizer, nesse novo sistema político iraquiano, né, favorece a representação ética e religiosa. Eles se fecharam e começaram a viver um novo ciclo de vida, mas já construindo atômica, já construindo... eles não têm uma atômica até lá. Mas já tem já água pesada, já tem quase todo o aparato para... Tá na mão. Não está para soltar bombinha, mas já está quase que pronto. É verdade. E permitiu o Irã aumentar sua influência no país através das representações políticas pró-iranianas e até mesmo negociar a formação de governo, de um novo governo. Agora, Furtado, olha só. Me parece que tem gente aí nova, entendeu? Tem gente nova, assim, tá certo. Marcelo Soares, Vanderlino Alves de Lima, né? Sérgio Siqueira Magalhães. Que saudade, rapaz, de você, pô. Grande petroleiro. Faz um comentário aí
sobre a questão Irã, Iraque e Estados Unidos. Porque agora nós vamos comentar, Furtado, um pouquinho sobre um fenômeno que foi o fenômeno chamado Primavera Árabe. Isso, aí pegou fogo. Quer dizer, uma conjunção, ela foi instalada no mundo árabe, né? Com vários processos que tiveram início na realidade, na Tunísia, em 2010. Aí vários países que eram considerados pelo Irã como área de influência sentiram tumulto em seus territórios. E essas forças Quds, então, que era liderada pelo general Soleimani, ela está onde? Na Síria, em apoio ao regime do ditador Bashar al-Assad. Bem como também no Líbano, através do Hezbollah, partido político e força armada anti-Israel, que é ali o cerco, né? Que compõe o governo libanês, né? E aí você vê a presença do Irã em territórios tão próximos aos territórios israelenses tem elevado muito a tensão naquela região e já incidiu, inclusive, em ataques esporádicos. O Irã também está no Iêmen, onde atua a favor dos rebeldes xiitas, na guerra deflagrada em 2011. A presença iraniana tem uma característica muito interessante, que é vista como ameaça pela Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo e forte aliado de quem? Dos Estados Unidos, que é inimiga regional do Irã. Então estão vendo que a coisa é muito complexa, né? É muito interesse. Esse acordo do programa nuclear iraniano, ele envolve representantes, rapaz, de peso, né? Peso. E quais seriam esses representantes aí, Davi? Essa representação no planeta hoje é China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido, né? E Alemanha, que são as que mantêm o cofre, a chave do cofre do acordo nuclear. Com o Irã, né? Aí, com o Irã, tem essa divisão de interesses de quem está apoiando o Irã e quem assinou o acordo da não proliferação das armas nucleares. Quer dizer, então tu fica em cima do muro e cai para onde? Aí a gente vê que em 2015, então, o Irã firmou um acordo histórico com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com a França, Alemanha, Rússia e China para reduzir a potência das centrais nucleares. Com isso, com esse fenômeno aí, com esse acordo, impediria a criação de armas atômicas, entendeu? Aí, uma vez você vê, com a eleição do Pato, do Donald, né? Os Estados Unidos, então, saíram do acordo e reimpuseram as sanções sob a acusação de que o Irã estava violando os termos e utilizando brechas para desenvolver outros tipos de armas de alcance médio. Quer dizer, esse Pato ganha a eleição para acabar com um acordo que foi costurado com uma dificuldade incrível. Na época lá atrás. E Obama sancionou. Agora, Furtado, qual é o número? Que programa é esse? Que transmissão é essa que nós estamos fazendo aqui? Qual é o número? Antes de a gente fazer essa leitura, queremos dizer que outros companheiros estão ali. Chegou aqui agora, né? O Edson Pontes e o Alfredo Alencastro. Legal. O nosso programa, do total, é de número 371, né? Isso. E do mês é o segundo ano. Do segundo ano, e que corresponde do dia 3... É um intervalo, né? Do dia 3 ao dia 6. Ao dia 9. Ao dia 9. Que é hoje. A gente fica tão notícias cada vez macabras, né, que a gente escuta aí, de responsabilidade. E a Rosa Vermelha está aqui a Rosa Vermelha para lembrar que o socialismo é uma opção maravilhosa. Por isso que Portugal está cheio de brasileiro, porque o brasileiro tem vocação para o socialismo. É isso aí, porque o brasileiro é sociável.
Então, até com referência a essa situação que nós estamos passando, e hoje o programa está, de uma certa forma, até dinâmico, né? No que diz respeito a isso aí, a gente tem aí o Estado Islâmico, com o vazio do poder gerado pelas revoltas da Primavera Árabe. O grupo terrorista autoproclamado Estado Islâmico dominou uma vasta extensão de terra entre o Iraque e a Síria, incluindo cidades importantes como Mossul. No Iraque, uma força paramilitar pró-iraniana chamada Jihad al-Shaabi, talvez seja a pronúncia isso aí, teve papel relevante na derrota dos terroristas e, desde a suspensão do grupo, ganhou um status semi-oficial e se tornou uma das principais do país. Agora, companheiro Ivan, isso aqui me chama bastante atenção, não só naquele problema do Saddam Hussein. Quando Saddam Hussein deixou de ser útil aos Estados Unidos, acharam ele num buraco lá. Quando ele era útil, ele morava em Castelo, né? O dia que ele deixou de ser útil, ele está falando porque estão nos meios de comunicações aí. Acharam ele num buraco. É a mesma coisa nesse lance desses países que participavam, com referência à dinâmica do desenvolvimento nuclear. O pato não tem nada a ver com a ave, não, né? A ave não tem nada a ver. É outro pato aí que, de pato, realmente é irresponsável. Quando esse senhor foi eleito, ele simplesmente se afastou, né? Dizendo, inclusive, que os países não estavam cumprindo o que estava determinado, né? E o que é lamentável. Mas, companheiro, no que diz respeito a isso, o Iraque, Irã, Estados Unidos e Arábia, no dia, Arábia Saudita, em 20 de julho, eles participaram de quê? Rapaz, aconteceu um fenômeno interessante. O Irã, nesse 20 de junho, ele derrubou um drone norte-americano que estava fazendo um passeio. Uma leitura. Era um passeio só, né? Era um passeio sobre a região do Golfo Pérsico. Né? E, na realidade, o que estava por trás? Era mais uma escalada verbal dos dois países, desde a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear. Então, saíram, abriu brecha. É. Né? Aí em 14 de setembro, então, cerca de 20 drones iranianos, tu gosta de drone, né, Davi? Eu tenho um drone. Né? Então, 20 drones iranianos atacaram as instalações da estatal petrolífera da Arábia Saudita, né? A Saudi Aramco. Todo mundo viu isso aí no mundo aí. Vimos. Né? O que interrompeu brevemente a produção do maior fornecedor de petróleo do mundo. Os dois países, então, inimigos, já vinham se enfrentando indiretamente no Iêmen, de onde os rebeldes xiitas, apoiados pelo Irã, têm lançado ataques com mísseis em direção ao território dos saudis, da Arábia Saudita. Aí a gente vê, e o americano está provocando isso tudo por quê? Porque ele está com uma reserva muito grande de petróleo. Então, ele está querendo que ele hoje, o maior produtor hoje, o maior exportador hoje, eles. Entendeu? Então, essa questão sazonal das crises que eles criam, quando eles estão em vantagem. Mas em outubro, agora, de 2019, quer dizer, ano passado, né? O governo de coalizão do Iraque, ele passou a enfrentar uma série de protestos que pediam, na realidade, o fim do regime e da influência iraniana. Além também, estava envolvido nesse projeto aí, a qualidade de vida das pessoas, né? O Soleimani, ele chegou até a encontrar o primeiro-ministro e oferecer apoio contra a revolta popular. E ele estava, desde então, em ponte aérea com o país para tentar controlar a situação. Isso foi em outubro, né? Em 27 de dezembro, uma base militar dos aliados dos Estados Unidos foi atacada com 30 mísseis e um americano foi morto. Aí, em 29 de dezembro, então, num ataque aéreo dos Estados Unidos,
matou dezenas de manifestantes pró-iranianos na fronteira com a Síria, né? E no dia 31, então, manifestantes aí ligados ao grupo Hais al-Saab invadiram a embaixada dos Estados Unidos, lá em Bagdá, e deixaram o prédio no dia 1º de janeiro. Mas aí você vê, mas àquela altura então, Trump já havia acusado o Irã de ter orquestrado a invasão, afirmando que o país pagaria um alto preço. O Trump ameaçando o país. Aí 2 dias depois, 3 de janeiro, num ataque aéreo no aeroporto de Bagdá, matou o general Soleimani, né? General das forças Quds, da guarda revolucionária do Irã. Aí, e também junto com ele o Abu Mahdi al-Muhandis, o número 2 da força al-Saad. Olha só, do governo, né? Nós estamos aí fazendo agora uma comparação do perfil dos 3, né? Entre o Soleimani, o Muhandis e o Pato Donald. Aí sobre o Soleimani, o Furtado, faz aí um resuminho rápido do perfil do Soleimani. Ele era líder da força Al-Quds, né? Unidade especial da poderosa guarda revolucionária com atuação no exterior. Então era uma pessoa extremamente importante, articulado. Inclusive ele era considerado herói nacional, né? Então, em função disso aí. Nessa situação, ele era chamado pelo Saddam, não é Saddam? Aquele apelido dos Estados Unidos tem lá, né? Ele era considerado terrorista, né? Então, ele tinha essa incidência sobre alguns países por ter esse poder. Então, se considerar terrorista, e aqui a gente em momento algum defende terrorista, mas também não defendemos, como o próprio companheiro Davi falou, defendemos a invasão de qualquer ambiente, qualquer ambiente, companheiro. Isso aí, rapaz, isso aí é o perfil. Você cria um leque de abertura que você também se põe na situação de vulnerável. Esse é o perfil do Soleimani, né? Comandante militar importante. Agora, Davi, esse foi o perfil do Soleimani. E o perfil do companheiro dele que morreu com ele, o Abu Mahdi, deve ser, o Muhandis. O perfil dele, como é que ele era conhecido? É conhecido como Al-Muhandis. Al-Muhandis, né? Termos em árabe para engenheiro. Ele era engenheiro, né? Era o chefe da força paramilitar iraquiana, Hais al-Saab. Saab, né? Mas você vai lá. Proeminente desde a derrota do Estado Islâmico, tem dupla nacionalidade iraniana e iraquiana e lutou contra Saddam Hussein. Forte opositor dos Estados Unidos, morto no ataque aéreo dos Estados Unidos em Bagdá na terça-feira 3. Então, ele forte opositor aos Estados Unidos, quer dizer, qualquer opositor aos Estados Unidos eles passam mal o rodo, né? Para fechar determinadas situações, eu também sou contra o americano também, fechando, contra então, qualquer outro o perfil dos estado o perfil dos 3, fechando, vamos fazer um comentário aqui rápido sobre esse Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Desde o governo Obama, ele é um forte crítico do acordo nuclear com o Irã. E ele tem imposto mais sanções ao país persa. Em 2011 chegou a dizer que o Obama deveria começar uma guerra contra a nação. Aí, após a morte do Soleimani e a promessa de retaliação, o Trump afirmou que o Irã nunca ganha uma guerra. Como se eles ganhassem. Vê lá no Vietnã. Perdeu no Vietnã. Então, e no Vietnã foi uma vergonha, que eles perderam para arma de bambu. Aquele bando de otário. Os arco e flecha. Aí agora, para fechar aí, vamos fazer um raio-x do Irã. Né? Davi, qual é o nome oficial do Irã?
República Islâmica do Irã. Ô Furtado, qual é a capital do Irã? A capital do Irã é Teherã. E a língua, companheiro? A língua oficial é Farsi. Qual é a religião oficial do Irã, Davi? Islamismo. Furtado, qual é a principal vertente do Islã? A principal vertente do Islã é xiismo. E a população, A companheiro? população hoje do Irã está em torno de 87 milhões. Qual é a moeda do Irã, Davi? É o real irânico. Iraniano. Iraniano, É verdade. real. Furtado, fala sobre o PIB iraniano. Como é que O tá aí? PIB iraniano em dólar corresponde a 1 trilhão Que e 200 isso? bilhões. É muita De dólar, coisa. De de dólar, está falando em dólar. É verdade. E a fronteira, companheiro Ivan? O Irã tem fronteira muito interessante Aí. e é só confusão. Essa. Por exemplo, faz fronteira com Turcomenistão, faz fronteira com Afeganistão, faz fronteira com Paquistão, faz fronteira com Iraque, faz fronteira com a Turquia, faz fronteira com a Azerbaijão e faz fronteira também com a Armênia. Agora, Davi, como é que é o acesso pelo mar? O acesso pelo mar ali é pelo Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. Importante rota de exportação de petróleo e também de mercadorias que eles necessitam para a sua subsistência, sobrevivência na área de alimentação, saúde e várias outras situações. Qual é a fonte disso tudo aí? E quantos militares tem na ativa? Mas olha só, desculpa o riso, mas essa fronteira é meio complicada. Vou bem só briga, complicado. né, cara? É só bicho. Os cinturão de arma. A fonte desses dados vem de onde? Vem do FMI, né? É verdade. O FMI. É verdade. FMI. Militares na ativa, isso é em 2017, Que foi isso? em torno de 523 mil E soldados. bem mais do que a nossa. Agora, esse orçamento, companheiro Ivan, das Forças Armadas, nesse período de 2017, qual foi? Olha o orçamento, rapaz. 16 bilhões de dólares. isso. Agora, Davi, como é que é a divisão das forças lá no... Bom, só o Exército são 350 mil homens. A Marinha, 18 mil. E a Força Armada, Força Aérea. a Força Aérea, 30 mil. A Guarda Revolucionária, que é o paralelo, né? 125 mil. Qual é a fonte dessas informações? A fonte é foda. Forbes, meu irmão. Agora, Furtado, eles também têm, na realidade, oponentes nessa região, não tem? Cita aí. Os oponentes são Arábia Saudita, Sunita e Israel. Turquia, inclusive faz para a fronteira, né? Turquia está na dívida aí. E mas o principal oponente, esse que é defensor da liberdade, que dizem aí que de liberdade não depende nada, que são Mas os você Estados vê Unidos. a neurose que E a é lá. dúvida companheiro Ivan, e as dúvidas, críticas e sugestões? Aí a fonte nossa, nós pegamos isso aí, foi no opovo.com.br. Aí lá vocês vão ter informações sobre os Estados Unidos, o Irã, o conflito, os ataques, sobre o Soleimani, sobre o Qassem, sobre a Guarda Revolucionária, sobre Al-Quds e sobre o Oriente Médio. E agora que vem um item importante. Tem um blog chamado Comércio Exterior, que publicou hoje informações relevantes sobre as exportações e a importação, né, do Brasil, nessa relação aí com o Irã. Tem sim a Deise Gonçalves. Deise Gonçalves, estamos aí. Obrigado aí mais uma vez. Então, esses dados aqui foram publicados hoje sobre as exportações e importações do Brasil com o Irã, né, Furtado? Aí o que é, Furtado, que a gente poderia comentar já de imediato, né, sobre esses últimos acontecimentos aí ocorridos entre os Estados Unidos e o Irã. Segundo essa situação, as pessoas devem ter lido as notícias dos últimos dias sobre os fatos ocorridos entre os Estados Unidos e o Irã, o que resultou na morte do principal general iraniano
Qassem Soleimani, durante um ataque ordenado pelo Pato, né, que você fala. As relações entre Estados Unidos e Irã nunca foram lá grande coisa, né? Termos boa, né? E toda essa crise não teve início agora, como muitos podem pensar. Mas, sim, há muito tempo, ela vem desde a década de 1950. Impressionante. Mas é claro que após a morte do general, tudo ficou ainda pior. O que já estava ruim, por irresponsabilidade Do Pato. toda essa crise acaba por afetar a economia do mundo, lógico, evidente, causando assim grandes dificuldades quando falamos de exportação e importação desses países. Dito isso, vamos então tratar do assunto que hoje no blog essa pessoa vai trazer para você os principais produtos exportados pelo Brasil para o Irã, como os produtos importados do Irã ao Brasil. Aí vamos ter essa sequência. Legal. Aí você vê, hein, Davi, por exemplo, olha só, o que nós podemos falar? O Brasil exporta para os Estados Unidos alguns produtos, vamos destacar principalmente O Irã. os 5 produtos mais exportados no ano de 2019 para o Irã. Pode falar os 5 produtos mais exportados? Milho em grão, soja, farelo e resíduos de extração de soja, carne bovina e açúcar de cana em bruto. Legal. Agora, olha só, o Irã, então, ele é o principal destino nosso do milho em grãos, né? E o que aparece na primeira colocação do Irã. E acima, você acabou de citar, os 5 produtos mais exportados de janeiro a novembro do ano de 2019, né? Da soja, 2,2% é destinado ao Irã. Mas, ô Furtado, o que é que o Brasil importa do Irã? E ele também, com referência a essa relação, o Brasil compra do Irã, o que é que ele compra? As exportações do Irã para o Brasil são baixas. Os 5 principais produtos. No período de janeiro a novembro de 2019, elas totalizaram em torno de 88 milhões em dólares. Logo, o Irã é o 70º colocado no ranking das exportações brasileiras. E os principais produtos importados do Irã para o Brasil são os seguintes: ureia, mesmo em solução aquosa, uvas frescas, objeto de vidro para uso doméstico, vidro flotado, desbastado ou polido em chapas ou folhas e produtos manufaturados. Então uma coisa tem toda a ver com o problema da ureia e aquosa, né? É importante isso aí, até porque na realidade a maior parte da importação do Irã para o Brasil são produtos, vamos dizer, de segundo escalonamento, se for o caso, né? Mas os produtos nacionais exportados para o Irã são os produtos de primeira linha. Alimentos, né, rapaz? Alimentos, inclusive. Né? Aí a gente pode ver, então, Furtado, Davi, a gente pode comentar sobre a balança comercial do Brasil com o Irã, né? Sobre essa balança comercial do Brasil com o Irã, o Brasil leva uma vantagem, assim, considerada, né? Considerada. Qual seria, por exemplo, as exportações do Brasil em milhões de dólares? Quanto é que foi 2018, 19? Seria 2 milhões... Seria bi, 2 bilhões 117 milhões. Verdade, né? Muito dinheiro. Hein? Contra a importação de 88 bilhões. Olha a diferença. Aí, já caiu em 10. Mais 15. Nossa. Caiu quase 2 15 bilhões por vez. Para 88 milhões. 89 milhões. Olha o saldo. 2 bilhões e 28 milhões. Quer dizer, então, é algo. Olha só, o Brasil. Um percentual muito alto. Percentual, quase 130%. percentual é
extremamente elevado. Porque eles lá não... Nós estamos correndo aqui um pouquinho para poder ganhar um tempinho, né? Então essa crise aí, ela acabou se intensificando agora no início de 2020. Né? E cria um câncer, cria uma doença, cria uma situação de instabilidade, todo ali no Mar Vermelho, no Suez ali e tudo. Eu vou passar pela beiradinha ali do sul do Mediterrâneo, mas não adianta que o míssil chega lá, porque do outro lado está logo Israel, né? Israel e Líbano, está todo logo ali. Quer dizer, então aquela área vai ser uma área de um conflito, queira que não, né? Mas a coisa vai ser, para esse ano, vai ser meio pressão. E aí também, uma das fontes desse programa de hoje é a revista Fórum, né? E tem uma matéria que a produção destacou, uma matéria de 2014, onde o artigo trata dos Estados Unidos e Irã, falando de como a paz nessa época ela pode ser possível, o arranjo, a paz, como foi possível na época, né? E essa matéria faz parte, inclusive, da edição 119 da revista Fórum. Nós estamos correndo aqui um pouquinho, né? Porque já estamos aí com um tempo razoavelmente já uma hora grande. E nós vamos agora, então... Você sempre fala que está no seu e-mail, né? Não, essa matéria, esse conteúdo inteiro, que é muita coisa. O vídeo vai ficar no site professorivanluiz.com.br e o conteúdo vai ficar num blog, onde vai ficar esse conteúdo por inteiro, porque é muita coisa, é muito material e não vai dar para nós fazermos esse bate-bola aqui nesse tempo que a gente não quer cansar também as pessoas, né? E entrando então no nosso programa especificamente, tem vários materiais ali, vários materiais. Nós pretendíamos hoje fazer um comentário também sobre as revoltas que aconteceram durante o Império aqui no Brasil. Esse era o nosso objetivo, né? Mas, como essa questão do Irã tomou uma repercussão muito grande... E atual, né? E incomoda, e vai incomodar ainda nos valores, nos preços. Muito grande no Brasil. Né? Nós vimos aí a relação das exportações com as importações. E tem gente aí que está no campo desse governo que diz que nós não deveríamos nos preocupar com os 2 bilhões de dólares da relação com o Irã. É muito fácil. Porque são 26 bilhões com os Estados Unidos, mas 2 bilhões não são 2 mil reais. Porque deve ser então comparado com 14 milhões de desempregados, e por trás não sei quantos milhões de mendigos, de desassistidos. E por trás dessas questões, Mauro de Bones e Carlos Alberto Pires, estamos juntos aí, meu irmão. Obrigado aí pelo apoio. E por trás disso aí, dessa relação comercial, existe a paz, pô. Claro. Será que a paz não vale nada? A paz é o ideal, a paz é cara. Então nós agora gostaríamos muito de fazer um comentário sobre o primeiro reinado. E no próximo programa, então, nós faremos sobre o segundo reinado, né? Aí a gente vê que a história do primeiro reinado aqui no Brasil, né, nós temos um resumo aqui e vamos passar pela Constituição de 1824, passar pela Guerra da Cisplatina, pela Confederação do Equador, pela crise do primeiro reinado e também pela abdicação de Dom Pedro I. Portanto, um resumo desse período histórico, por favor. Olha só, companheiro, fazer um resumo é muito complicado, até porque é muito importante e é uma matéria muito grande e muito dinâmica, né? Porque o primeiro reinado é a parte da história do Brasil que corresponde ao governo de Dom Pedro I. Tem isso em 7 de setembro de 1822, lógico, evidente, com a independência do Brasil. E termina, interessante que, olha só a data, né? Termina 7 de abril de 1831 com a abdicação de Dom Pedro I.
O governo de Dom Pedro I enfrentou muita dificuldade para consolidar a independência, pois no primeiro reinado aconteceram muitas revoltas regionais, oposições políticas internas, reações ao processo de independência em algumas províncias do Norte e Nordeste. Nós, inclusive, já fizemos algum comentário na economia das terras. Militares e políticos ligados a Portugal não queriam reconhecer o novo governo. Claro, evidente que eles não estavam querendo perder a mamata, a boquinha. Aquela famosa, como disse o companheiro Davi, mamata. Nessas regiões aconteceram muitos protestos e reações políticas. Na província do Grã-Pará, né? No Maranhão, Piauí, Bahia, aconteceram conflitos armados entre tropas locais e oficiais. Agora, uma coisa que chama bastante atenção, companheiro Ivan e companheiro Davi, foi a elaboração e a promulgação da Constituição de 1824, companheiro Ivan. É verdade. Então, a gente vê que lá em 1823, a Constituição é de 1824, mas em 1823, durante a elaboração da primeira Constituição brasileira, os políticos tentaram o quê? Limitar os poderes do imperador, né? Aí, o que acontece? Foi uma reação política à forma autoritária de governar. É isso aí que ainda não mudou o suficiente, entendeu? Ainda não mudou o suficiente, né? Porque o imperador metia bronca e estava metido. Hoje a gente vê aí, quero fazer reforma da Previdência, faz. Quero fazer reforma, faz. Quero reformar a lei trabalhista, faz. Tudo faz, pô. Mas atrelou toda a nossa economia ao dólar. Não é preciso. Se você vê o seguinte, nosso imperador, se fizer reforma trabalhista, virão os investimentos. 10 milhões de empregos. Veio? Não. Veio. Desemprego. Foi desemprego. Aumentou. Mas se fizer a reforma da Previdência, os investimentos virão. Veio. Hoje o Brasil é o primeiro mundo. Então, veio. Aí, eles querem fazer agora a reforma administrativa para demitir. Aí, companheiro Ivan. O investimento vem. Aí que a gente serve de piada, porque eles estão tendo uma reação terrível com referência à reforma administrativa. Por que eles não tiveram essa reação no que diz respeito à reforma trabalhista e à reforma previdenciária? Porque aqui, na administrativa, eles vão perder direito. Os que estavam nas mamatas... Que eles não querem. Que eles não querem. Companheiro Davi, as mamatas, se possível, se vão terminar, eles estão questionando. Mas não questionaram a reforma trabalhista, não questionaram a reforma previdenciária. Quando a gente diz aqui que veio, é gozação, companheiro, porque a gente sabe que nada disso aconteceu. É só descer aqui, você vê esse mundo de desiludido que tem aí, e você vê a situação do aposentado, principalmente o idoso aí com 80, 90 anos, que vai sofrer as consequências dessa maldita reforma previdenciária. É verdade. Mas aí o imperador ficou muito puto, né, com essa manobra política. O que o imperador faz, insatisfeito? Manda fechar a Assembleia Constituinte. O que é que esse imperador está aí e fala? Eu boto um jipe, um soldado e acaba um AI-5 no jogo. Quer dizer, o espírito do imperador não desapareceu ainda. Nós não temos novidade para o Brasil. Não tem novidade nenhuma. Nós estamos aí. Manda para o deputado. Né? Dom Pedro I escolheu 10 pessoas da confiança dele para elaborar a Constituição. Olha que beleza. Uma Constituição dele. Né? E ela foi outorgada em 25 de março de 1824. E aí, o nosso imperador atual quer aposentar ministro do STF, botar ministro dele. Né? Aí, bota o presidente da Câmara, que está sempre apoiando ele. Bota o presidente do Senado, que é do lado dele. Aí governar sem a mole. Aí virou imperador. Mas nunca ouvi o povo. Né? Aí tu vê, aí alguns deputados foram presos, aí Dom Pedro I vai, escolhe esses caras e faz a Constituição que interessava a ele. Por quê? Além de definir os 3 poderes, legislativo,
Executivo Judiciário, criou o poder moderador. Exclusivo do imperador. Olha que beleza! Que lhe concedia diversos poderes políticos. Quem vai contra? Quem vai contra? A minha democracia. Entendeu o negócio? Esse papo de democracia é bom quando eu mando pra falar pro outro. Mando, né? Agora, companheiro, desculpa interromper você, mas isso é coisa de sindicalista. Baixa um pouquinho aí, por favor. Que me chamou bastante a atenção nessa Constituição de 24, né? No que diz respeito ao processo eleitoral. Olha só. De acordo com ela, só poderiam votar os grandes proprietários de terra do sexo masculino com mais de 25 anos. Quer dizer... E olha só, para ser candidato, era preciso comprovar alta renda de R$400 mil por ano para deputado federal e R$800 mil para senador. Quer dizer, isso é que é democracia, né? Não, mas é democracia. Mas quando você fala o seguinte, foram escolhidos 10 iluminados, né? Iluminados que foram escolhidos e que fizeram essa Constituição. Então está mostrando, como diz aí o PSTU, uma democracia burguesa voltada para os interesses da burguesia. O povo que se dane. Aí surge também a famosa guerra da Cisplatina, Davi. Aí você falaria o quê sobre a guerra da Cisplatina? Esse foi outro fato, né, que contribuiu para aumentar o descontentamento da oposição ao governo de Dom Pedro I, que foi entre 1825 e 1828. O Brasil se envolveu na guerra da Cisplatina, num conflito pelo qual as províncias brasileiras, atual Uruguai, reivindica a independência e a guerra gerou muitas mortes, gastos financeiros para o Império, derrotado. Quer dizer, nós ainda saímos derrotados, né? Tivemos gastos. Perdemos dinheiro. O Brasil teve que reconhecer a independência da Cisplatina, que passou a se chamar República Oriental do Uruguai. É verdade. Quer dizer, então, dando continuidade, vamos ter que correr. Vários interesses acaba quebrando a hegemonia do interesse mais importante, que era o povo, que é o povo. É verdade. Não adianta. Se abandonar o povo, compadre, você não sai de casa. Já era. Nós, Furtado, aí, correndo mais um pouquinho, nós chegamos até a Confederação do Equador. O que é que seria, então, a Confederação do Equador, Furtado? Sim, as províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará formaram em 1824 a Confederação do Equador. Era a tentativa de criar um Estado independente e autônomo do governo central. A insatisfação popular com as condições sociais do país e o descontentamento político da classe média e fazendeiros da região com o autoritarismo de Dom Pedro I foram as principais causas desse movimento. E aí, em 1824, 1824, Manuel de Carvalho Paz de Andrade, meu parente, seu parente, Livano de Andrade, tornou-se o líder do movimento separatista e declarou guerra ao governo imperial, que seria a Confederação do Equador. O governo central reagiu rapidamente com todas as forças contra as províncias separatistas. Muito revoltosos foram presos, sendo que 19 foram condenados à morte. A Confederação foi desfeita, pois a insatisfação com o governo de Dom Pedro I só aumentou nesse caso. Agora, companheiro, um fato aqui é interessante, né? E a bandeira do Brasil no primeiro reinado? Bacana. Aí, infelizmente, só você ir visitando lá o site do professor Ivan Luiz, que vai te mandar para o blog, você vai ver a bandeira do primeiro reinado aqui no Brasil, né? E o desgaste e a crise do governo de Dom Pedro I, que 9 anos após a independência do Brasil, o governo de Dom Pedro I, ele estava extremamente desgastado. O descontentamento popular com a situação social do país era muito grande, igual hoje, pô. O número de abandonado pela rua. Tem até uma matéria que nós colocamos aí, a Finlândia e outros países já estão distribuindo dinheiro
para esse pessoal que estava desempregado, com dificuldade, estão distribuindo dinheiro. Aqui no Brasil? Na Finlândia e outros países da Europa. Lá, é. Então, distribuindo dinheiro, ver se as pessoas conseguem ter um mínimo de dignidade, entendeu? Porque você vê que a situação do país, esse descontentamento popular, uma situação social do país, vai levar a um conflito muito sério. Aí você pega que o autoritarismo do imperador, ele deixava para lá grande parte da elite política descontente, como hoje já está acontecendo, da elite política está descontente com vários fatos, inclusive agora de querer empurrar o Brasil para um conflito, para essa guerra internacional. Então a derrota dele... Primeiro abriu a boca antes do tempo, de novo. A derrota do Pedro I na Guerra da Cisplatina gerou prejuízos enormes financeiros e sofrimentos também para as famílias dos soldados mortos. Além disso, você vê, que as revoltas e os movimentos sociais de oposição foram desgastando aos poucos o governo imperial, como está desgastando aos poucos esse governo central que está aí. Está cansando, né? Está cansando. Porque você não vê. Dia, uma mentira diferente. Pô, a produção está no campo. Vamos chegar então. Não tem infraestrutura. Vamos chegar agora, Furtado e Davi, a um momento muito sério. Vamos ter que correr, pô. Um momento muito sério foi a abdicação do imperador. Furtado, o que você falaria aí? Rapidinho. Sentindo a forte oposição ao seu governo e o crescente descontentamento popular, Dom Pedro I percebeu que não tinha mais autoridade, lógico, estava mais perdido que segue em tiroteio, e forças políticas para se manter no poder. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, com então 5 anos. Aí ele teve como tutor, se não me falha a memória, ele teve como tutor até para que ele atingir a maioridade para assumir o trono. Depois a gente se lembra, né? Então, em função disso aí, mudou-se a forma de governo, porque Dom Pedro II era de menor e não tinha condições de gerenciar o país, né? De menor é ótimo. De menor pegou bem. Te lembra alguma coisa? Isso aí no próximo programa vamos falar sobre o Segundo Império, tá certo? Esse trabalho aí, quem foi que fez esse trabalho, Furtado? Foi feito por Jefferson Evandro Machado Ramos. Esse companheiro é graduado em História pela Universidade de São Paulo, USP, em 1994. Agora, Furtado, o nosso programa vai do dia 3 ao dia 9, e nós destacamos grandes lutadores e grandes lutadoras na história do Brasil. Eu vou começar pelo dia 3 de 1898, quando nascia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Prestes, grande protagonista da história do Brasil. Ele liderou a famosa Coluna Prestes, que era a marcha de militares pelo país contra a oligarquia. E aí, em 1935, então, ele comandou o levante comunista contra Vargas. Aí, depois da redemocratização, em 1945, ele se elegeu senador pelo Partido Comunista Brasileiro, logo cassado, né? E na ditadura exilou-se e voltou ao país após a anistia em 1979 e veio a falecer em 7 de março de 1990, sem interromper por um dia qualquer da sua vida a sua longa militância. No dia 4, Davi, você destacaria alguma coisa em algum ano? Então, em 1988 ocorreu a morte de Henrique de Souza Filho, o Enfield, cartunista que ganhou reconhecimento a partir de 1969, quando começou a elaborar o jornal Pasquim, tabloide, né, o Pasquim, que não poupava a crítica à ditadura, ao moralismo e ao conservadorismo. Sempre esteve ligado aos movimentos sociais e políticos.
tendo como sido fundador do PT, Partido dos Trabalhadores. PT. Isso foi. E dia 5, Furtado? No dia 5 de janeiro de 1974, neste mês, morre Thelma Regina Cordeiro Correia, nascida no Rio de Janeiro em 1947, estudante de geografia da UF. Foi expulsa da faculdade em 1968 por sua militância. Filiada ao Partido Comunista em 1971, foi para o Araguaia, onde houve aquela Guerrilha do resistência, Araguaia, né? Para integrar-se junto aos outros companheiros à guerrilha contra a ditadura. Não há certeza sobre a causa da sua morte, assassinato por você. Companheiro Ivan, e no dia 6 de janeiro de 1945. Legal. Vai um abraço para Petromília Xavier. Grande abraço. Em 45, então, nascia no Paraguai Soledad Viedma, já militante aos 17 anos. Ela foi sequestrada por neonazistas em Montevidéu, que a feriram a navalha e desenharam a suástica em suas pernas. Sabe por quê? Porque ela se negou a gritar Viva Hitler. Nossa. Depois de um período em Cuba, veio para o Brasil e lutou contra a ditadura empresarial militar na VPR. O que era a VPR, Davi? Era a Vanguarda Popular Revolucionária. isso. E aí, em 8 de janeiro de 73, ela então e outros militantes foram assassinados no episódio conhecido como Massacre da Chácara São Bento, lá em Pernambuco, após ser denunciada grávida pelo agente infiltrado Cabo Anselmo, de quem era companheira. Quer dizer, por mais esperto que a pessoa pense que sempre tem um infiltrado por perto aí para sacanear a pessoa. Dia 7 de janeiro de 1835, Furtado. O que você destaca? Nessa data, liderado por, lógico e evidente, né? Antônio Vinagre. Tinha que ter Antônio, né? Tem que ser Antônio, né? Rebeldes tomam de assalto o quartel e o palácio do governo de Belém, né? Instaurando o governo do Grão-Pará. Foi quando teve início a cabanagem, inclusive nós já fizemos aqui uma menção. Uma forte revolta das camadas mais pobres da sociedade paraense, que instaurou 3 governos populares. Mesmo com forte repressão, os revoltados resistiram até 1840. Companheiro Ivan, e no dia 8 agora é a vez do 48. Davi. 48, então, eu estava nascendo em 48. E aconteceu o que, Davi? Então, a cassação do mandato de 14 deputados comunistas, entre eles estava Luiz Carlos Prestes, João Amazonas, Carlos Marighella, Georgia Bezerra, Gregória Bezerra e Jorge Amado. No parlamento, Maurício Gabros, com os atingidos pela medida, do longo discurso de contestação. Maurício Gabros fez um longo discurso de contestação. Eles diziam o quê? Somos a juventude do mundo, os homens que lutam pelo progresso do Brasil, disse. Foi isso que ele disse. Encerrando então, no dia 9 de janeiro de 1858, ocorre a primeira greve de que se tem notícia no Brasil. A greve dos tipógrafos de 3 jornais da capital do país: o Jornal do Comércio, o Correio Mercantil e o Diário do Rio de Janeiro. Os trabalhadores exigiam aumento no salário e melhores condições de trabalho. No segundo dia da paralisação, saiu o Jornal dos Tipógrafos, órgão do movimento grevista. Aí você vê o movimento qual é? Salário e condições de trabalho. Porque naquela época, para limpar o girinotipo, tinha que limpar com querosene ou com Porra, terrível. E aí aquela insuflável queimava o olho e queimava os pulmão. Vamos lá, Furtado, tia Dodô, aniversariante, né? Nossa Tia Dodô, estaria 99 anos, Maria das Dores Rodrigues, 33 de 1 de 1920, Barra Mansa,
e nos abandonou em 6 de 1 de 2015, no Rio de Janeiro. Porta-bandeira, ficou conhecido como Tia Dozô da Portela. Sua escola, né? Não, eu sou Império Serrano. Seu primeiro desfile foi em 1935, ano em que a escola foi campeã pela primeira vez. Morreu aos 95 anos de idade. Caramba! E aí, companheiro Ivan, no que diz respeito a... Famoso, né? Aos famosos aqui, o Cocada, né? Cocada, grande Cocada. Grande o quê? O nome dele é? Claro. Antônio Vieira da Silva. Tem sempre um Antônio por perto. E nasceu em 4 de janeiro de 51, lá em Patos, na Paraíba. Cantor, compositor, também conhecido como veterano do forró. E percorreu o Brasil atuando como um camelô. Agora, Davi, fala aí do compadre Moreira. O compadre Moreira era o Valdemar Moreira, nascido em 4 de 1 de 1933, em Cândido da Mota, São Paulo. Cantor, compositor e humorista. É isso aí, legal, bacana, né? Mas acontece o seguinte, agora, rapaz, o Furtado fez esse destaque aqui e pediu à produção para dar um conteúdo maior, tanto para esse destaque quanto para o próximo. Que destaque é esse, Furtado? Carmen Costa, 99 anos, Carmelita Madriaga. É verdade. Ela nasceu no dia 5 de 1 de 1920 em Trasante de Moraes, no Rio de Janeiro, e nos deixou no dia 25 de 4 de 2007, no Rio de Janeiro. Cantora natural do interior do estado do Rio de Janeiro. Seus pais eram meeiros na fazenda Agulha, onde ainda pequena começou a trabalhar como doméstica em casa de uma família de protestantes. Mas é Furtado, então? E aí a música dela é Eu Sou a Outra, não é isso? É importante, né? Acho que é. Mas, Furtado, então, o outro destaque relevante é o nosso grande parceiro do Luiz Gonzaga, né, Davi? Humberto Teixeira, E aí? 104 anos, né? É verdade. Humberto Teixeira nasceu em 5 de 1 de 1915, em Igatu, Ceará. E nos deixou em 3 de 10 de 1979, no Rio de Janeiro. Compositor, nasceu no Ceará, onde estudou nas primeiras séries escolares, aprendeu a tocar bandolim, flauta, era sobrinho do maestro cearense Lafayette Teixeira. É isso aí, Davi. Vamos ter que correr um pouquinho mais. Mas também, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um carinha, muito gente boa também, chamado Luiz Medeiros, fazendo 68 anos. Quem é, Davi, ô Furtado? Luiz Medeiros. Antes de fazer esse comentário do Luiz Medeiros, também foi pulado aqui no dia 6, né? Dia 6? No dia 6 de janeiro de 1946, onde nasceu uma pessoa que eu tenho por ela a maior admiração, né? E sigo algumas orientações dele, que foi o senhor Antônio Dias Furtado. Não, mas ele ainda ia chegar, mas tudo bem. Modéstia à parte. Tudo bem. E aí essa pessoa que a gente está falando, Luiz Carlos dos Santos, que era da área ali daquele triângulo, né? Conhecido como? Do pedaço. Luiz Melodia, né? É verdade. Então, famoso Melodia. Foi um compositor, cantor, filho de Oswaldo Melodia, sambista do bairro Dois Taços, isso aí. Mas agora, aí, papai Ivan, muita coisa aí. Tem muita coisa aí. No dia 8 deste mês de 1963, parceiro e amigo do Grande Moreno, nosso assessor aqui do sindicato, né? O Beira da Vila, fazendo 56 aninhos, o Birajara Silva de Souza. Hoje, inclusive, o Moreno ia trazer uma cantora aqui para interpretar alguns sucessos, né? Mas por motivo de força maior, não foi possível. Mas Moreno, tá devendo, hein? Tá devendo. Aí, Célia Chaves, um abraço. Garcia Juliano também. E Assis Júnior também. Hoje teve um bocado de gente aí. E o Moreno não está só devendo a presença da companheira, mas também aquele, segundo ele, que ele pesca, ele pescou segundo ele, pescou um tubarão que pesava mais de 200 quilos. Segundo é isso aí, então, de pescador, né? Conversa de pescador. O Beira da Vila, que nasceu lá em Duque de Caxias, né? Compositor, percussionista, gente da melhor qualidade, que nós estamos aguardando aí, então,
uma visita do nosso querido Luiz Berdavila. Depois vem aí uma série de aniversariantes. Nós estamos dando então, agora, por encerrado, nossa transmissão de hoje. 1h30. Que passou bastante tempo por causa da guerra do Irã com o Iraque, né? Está acontecendo, né? Isso aí foi pesado demais. Nós nos despedimos, né? Encerrando a transmissão de número 371, Furtado, né? Que abrangeu um intervalo de quando até quando? Do dia 3 ao dia 9 de janeiro. É verdade, é a segunda edição do ano, né? E eu peço a vocês para localizarem, se quiserem ouvir de novo, assistir de novo, no YouTube, no Instagram e no Facebook, vocês procuram lá NP, que é a Notícia Petroleira, número 371. E aí vocês vão acompanhar o nosso programa. E no YouTube eu peço para irem lá e se inscreverem. Agora já estamos chegando a 201 inscritos. Nós precisamos chegar a 1000 para poder transmitir também pelo celular, tá certo? Então, César Augusto chegou aqui agora. Eu me despeço já, desejando a todos aí uma feliz semana, se for possível, né? E pedir a Deus para iluminar a cabeça desses idiotas que estão aí falando um monte de besteira e querendo brincar de arminha. E nós não podemos brincar de arminha com o Irã, Iraque e Estados Unidos. Furtado, do boletim do sindicato, você teria alguma coisa para comentar? Teria sim, Paulo, mas eu fazer um comentário aqui rápido. Na terça-feira próxima passada, nós tivemos uma reunião com os trabalhadores da Shell. Foi uma reunião muito importante e a participação daqueles trabalhadores, muito né? boa. Onde reafirmaram né, o pedido que eles haviam feito no que diz respeito à proposta de acordo coletivo para o ano 2019-2020, né? E hoje, como nós falamos, nós tivemos aqui um contato já com um companheiro, grande companheiro Daniel, e ele foi levado à proposta dos trabalhadores e provavelmente amanhã, então segunda-feira, eles vão... vamos esperar. Porque o índice, né? O índice vai ser dia 10, amanhã. Aí vamos esperar. Então provavelmente... E com relação à Shell, o companheiro nosso que foi o relator lá da reunião, ficou de enviar para a gente a ata com a linguagem deles para poder ser encaminhado para o RH da empresa. Companheiro, eu queria te pedir um favor. Até antes do programa não tinha chegado. Né? Jurídico, veja aqui. Qual o jurídico do nosso sindicato? Nosso e-mail do jurídico é jurídico@sindipetro.org.br. E o novo horário do atendimento, segundas e quartas, de 10 às 14 horas. Né? Terças e quinta, de 14 às 18 horas. Sempre ligue antes para o número 21 3034 7300, que é a Luciana, né? Juliana atenderá muita educação, da informação, gente da melhor qualidade. E a doutora Salete, no tocante da Previdência, né? Ela atende segunda e quarta, de 12h30 às 17 horas, e o telefone dela é 3034-7328. Na quinta-feira, de 10h30 às 14 horas. Só que ela se encontra de férias no momento, mas outros poderão dar orientação. Então, Davi, suas considerações finais e suas despedidas. Eu agradeço pelo convite, né? E aos ouvintes também, pela gente conseguir mais essa dádiva de Deus de estarmos aqui para começar esse novo ano, que é muito importante para nós, população brasileira, para a gente se unir, acordar, porque alguma coisa está por vir. É verdade. Um abraço aí, ó, o Guilherme Oliveira. Um abraço aí também, hein? Obrigado por acompanhar a gente. É isso aí, companheiro. Queremos agradecer a paciência dos nossos companheiros, porque hoje o nosso programa teve uma dinâmica maior em função dessa situação aí, que para o povo brasileiro não é aconselhado o Brasil fazer frente a isso. Até porque, como nós falamos aqui, o povo brasileiro é um povo ordeiro e feliz, né? Apesar de toda
essa situação, mas jamais queremos fazer um enfrentamento. E estaremos na volta na próxima quinta-feira, se assim permitir o grande arquiteto do universo. Valeu. Tá aqui, ó.